quando Paulo escreve essa carta aos Colossenses, ele não escreveu no vazio, ele escreveu, como vimos então na introdução, para enfrentar uma situação muito definida que estava ocorrendo. Na igreja primitiva existia uma corrente de pensamento que passou a história com o nome de gnosticismo. Os seus adeptos então eram denominados gnósticos, quer dizer, algo assim como os intelectuais. E esses homens estavam descontentes com os que consideravam a rude simplicidade do Evangelho, e eles queriam convertê-lo numa filosofia para alinhá-lo com outras filosofias que dominavam na época. Os gnósticos então eles começavam com um pressuposto básico, que a matéria é inteiramente má e que o espírito é totalmente bom. Eles não estavam felizes com a pureza, com a simplicidade do Evangelho. Além disso, eles mantinham que a matéria era eterna, que tinha existido sempre e que dessa matéria defeituosa e má tinha sido criado o mundo. Olha para você ver que absurdo. O cristão, para usar essa frase técnica, ele crê na criação do nada. Os gnósticos criam na criação dessa matéria essencialmente má, que o mundo era o resultado desta matéria essencialmente má. Agora Deus é espírito, e se o espírito for absolutamente bom e a matéria essencialmente má, cai-se em consequência na doutrina gnóstica, ou seja, de que o Deus verdadeiro não pode tocar a matéria. Eles tinham a ideia, por ser então a matéria má, esse Deus verdadeiro não poderia ser encarnado, o Verbo não poderia ser encarnado, Cristo Jesus. Sendo então Deus absolutamente bom e a matéria fundamentalmente má, o próprio Deus não pode ser agente da criação. Essa é um dos pensamentos do gnosticismo, a heresia gnóstica. Em consequência, os gnósticos pensavam que Deus emitia uma série de poderes, ou seja, uma série de intermediários, e cada um desses intermediários encontrava-se um pouco mais distante de Deus. O pensamento do gnosticismo. Agora, existia uma série infinita de intermediários até que se chegasse a Deus. A última estava tão distante de Deus, segundo os gnósticos, que pôde tocar e manipular a matéria sem forma para criar e formar o mundo. Olha para você ver que absurdo. Assim, pois, então, o Criador do mundo não era Deus, mas sim essa emanação distante de Deus. Deus, ele não é o próprio Criador. Mas os gnósticos, eles iam ainda um pouco mais longe. À medida que esses intermediários se apartavam cada vez mais de Deus, quanto mais distantes se tornavam, cada vez mais ignorantes eles estavam de Deus. Essas intermediações muito distantes não só ignoravam, mas também eram hostis a Deus. Dessa maneira, os gnósticos chegavam à conclusão que esses intermediários que criou o mundo era ao mesmo tempo ignorante do verdadeiro Deus e hostil a ele. Às vezes, os gnósticos identificavam essas emanações, ignorante e hostil, com o Deus do Antigo Testamento, enquanto que o Deus do Novo Testamento era o Deus verdadeiro. E tudo isso causou sérias consequências lógicas. Por quê? Segundo os gnósticos, o Deus Criador não é o Deus verdadeiro. Ou seja, o Criador ignora o Deus verdadeiro e lhe é hostil. O mundo é essencialmente mau. O mundo não é o mundo de Deus, mas sim de um poder hostil a Deus. Esta é a razão pela qual Paulo vai insistir em que Deus criou o mundo e que o agente de Deus na criação não é uma emanação ou intermediários ignorantes e hostis, mas sim Jesus Cristo, seu Filho. No versículo 16 o apóstolo Paulo vai dizer: pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele.
A doutrina cristã sobre a atividade criadora de Jesus Cristo foi concebida então para combater a doutrina gnóstica de um Deus criador, ignorante e hostil. Outra consequência lógica é que para os gnósticos, Jesus Cristo não era de maneira alguma o único. Jesus Cristo não era o único. Nós vimos que os gnósticos postulavam toda uma série de emanações entre Deus e o mundo, vários intermediários entre Deus e o mundo. Eles insistiam em que Jesus era só uma dessas emanações, só um desses intermediários, um de tantos outros intermediários entre Deus e os homens. Deus era só mais um, entre tantos deuses, Deus era só mais um entre tantas outras divindades. Podia estar colocado num patamar muito alto na série desses intermediários, até podia ser o mais alto, mas de maneira nenhuma, segundo o gnosticismo, Jesus Cristo seria o único, mas sim uma só dessa série. Paulo então ele vai refutar, insistindo em que Jesus Cristo habita toda a plenitude. Olha comigo o versículo 19. O apóstolo Paulo vai dizer: porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude. Paulo refutando isso: nele está toda a plenitude, ou seja, nele está toda a deidade em forma corporal. E um dos objetivos supremos de Colossenses é insistir em que Jesus Cristo não é uma das séries, um entre muitos, não é uma revelação parcial de Deus, mas sim um absoluto e único, e que nele encontra-se a totalidade de Deus e a plenitude divina. A consideração gnóstica também conduz a outra consequência e a outro pensamento sobre Jesus. Se a matéria for absolutamente má, consequentemente o corpo é totalmente mau. Se o corpo for absolutamente mau, segue-se que aquele que era a revelação de Deus não podia ter tido um corpo real, não pode ter sido de verdadeira carne e sangue como nós, não pode ter tido uma verdadeira humanidade. Por quê? Porque o gnosticismo negava, pelo fato deles terem a matéria sendo má. E é por isso que o apóstolo Paulo refuta o gnosticismo. Essa é a heresia que estava ocorrendo. Eles não aceitam, pelo pensamento gnóstico, da matéria ser má. Os gnósticos eles negam completamente a humanidade verdadeira e real de Jesus Cristo. Para eles, Jesus é um espírito que adotou uma forma corporal. E em seus próprios escritos, os gnósticos diziam, por exemplo, que quando Jesus caminhava, não deixava rastros na terra, porque não tinha um corpo real de carne e sangue. Esta é a razão também pela qual Paulo usa em Colossenses uma fraseologia tão surpreendente. Ele diz que Jesus reconcilia ao homem com Deus em seu corpo e carne. Olha comigo o versículo 22. Agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Ou seja, o apóstolo Paulo mais uma vez vai refutar aquilo que o gnosticismo ensinava, dizendo que era impossível o Deus dos céus e da terra se incorporar nessa matéria, nessa carne. O apóstolo Paulo diz que ele veio e ele agora nos reconciliou no corpo da sua carne. Ele nos reconcilia. O verbo era Deus e o verbo estava com Deus. Diz que Jesus reconcilia o homem com Deus em seu corpo e carne, que a plenitude da divindade habita nele corporalmente, em oposição então a esta ideia dos gnosticismos de um Jesus fantasma. Paulo insistia na humanidade da carne e sangue do Filho de Deus. Agora, a tarefa do homem, segundo o gnosticismo, a tarefa do homem era achar o seu caminho a Deus. É por isso que você vai ver que
na igreja presbiteriana não se tem apelo. Você quer aceitar Jesus? Você quer Jesus? Por quê? Porque a condição de pecador é nossa. Somos nós que precisamos ser aceitos por Jesus Cristo. É Jesus Cristo quem escolhe o pecador, é Jesus Cristo quem salva o pecador. Mas segundo o gnosticismo, a qual Paulo está enfrentando, eles dizem que a tarefa do homem é achar o seu caminho a Deus. Segundo o gnosticismo, o caminho de Deus é obstruído, ou seja, entre este mundo e Deus há uma série inumerável de emanações, há uma série inumerável de várias divindades. Antes que a alma possa elevar-se a Deus, ela deve passar por cada uma dessas emanações, por cada uma dessas divindades. E para que a pessoa chegue até Deus, ela tem que escalar, por assim dizer, uma escada interminável, em que cada degrau da escada há um poder adverso que faz barreiras. Olha o absurdo do gnosticismo. Para passar cada barreira, segundo o gnosticismo, requer um conhecimento especial, ou seja, uma senha particular. Em sua ascensão ao eterno, a alma tem necessidade de equipar-se inteiramente de conhecimentos e de toda sorte de contrassenhas. Os gnosticismos pretendiam então brindar essas contrassenhas e esses conhecimentos, e isso significa então duas coisas. Primeiro, que no pensamento do gnosticismo, que a salvação é um conhecimento intelectual. A gente vai observar isso em muitos lugares. Na atualidade nós vemos isso, pessoas que estão em busca de conhecimento, achando que nelas eles encontrarão a salvação pelo conhecimento intelectual. Há homens que se dizem líderes, dizem assim: não, só nós temos o conhecimento, só nós sabemos, fazem panelinhas, só eles têm um conhecimento especial. Segundo o gnosticismo, a salvação é pelo um conhecimento intelectual, o que Paulo vai refutar, insistindo que a salvação não é conhecimento, mas sim redenção e perdão dos pecados. Ora, nós falamos, quando o apóstolo Paulo falou que nós fomos transladados, ou seja, por esta razão, a fim de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra, crescendo no pleno conhecimento de Deus. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Nós fomos transportados da condenação para a redenção, do juízo para o perdão. Nós fomos salvos e libertos da condenação. É a redenção, é o perdão dos pecados que salva o homem, segundo o apóstolo Paulo e segundo a Escritura. Os mestres gnósticos também sustentavam que as assim chamadas verdades simples do Evangelho não eram de modo algum suficientes. Será que está diferente do nosso tempo hoje? Essas invencionices que nós vemos hoje em muitos cultos, a essa hora, quantas invencionistas, as pessoas dizem assim: porque só o evangelho não é suficiente, a gente tem que agregar mais uma coisa aqui, a gente tem que inserir mais outra coisa aqui, a gente tem que fazer isso para atrair jovens, a gente tem que fazer isso para atrair as moças, a gente tem que fazer isso para atrair as crianças. Se o evangelho não atrair o pecador, nada mais irá atrair o pecador. Se o evangelho não transformar a vida do pecador, nada mais vai transformar a vida do pecador. Não é pelo conhecimento especial ou intelectual que o pecador será salvo, é pela redenção, é pelo perdão dos pecados. Outra coisa, eles sustentavam que esta chamada de verdade simples do Evangelho não era algo suficiente. Então por isso que você vai ver em muitos lugares que acontecem cultos, aqueles cultos bagunçados, e que eles têm a audácia de dizer assim: aqui nós priorizamos a palavra de Deus, e a prioridade que eles dão na palavra de Deus são 10 minutos, o resto é tudo ativismo, o resto é tudo invencionice. Mas a mensagem do Evangelho que precisa ser pregada, não pregam. O gnosticismo, já na época do apóstolo Paulo, já tinha esse pensamento: não, só o Evangelho não é suficiente. É isso que Paulo está refutando aqui. Não, Jesus Cristo não pode ser, ele não pode ser um Deus encarnado, porque a matéria é má.
Eles negam. Não pode ser. Não, Jesus Cristo, ele foi um Deus, foi um fantasma. Segundo o gnosticismo, para achar o caminho a Deus, a alma necessitava de muito mais do que o Evangelho. O Evangelho só não era suficiente. Meu irmão, eu quero dizer uma coisa para vocês, para nós, que se o Evangelho não for suficiente para a tua vida, nada mais será. Nada mais. E tem crente que fica buscando outros subterfúgios. Tem crente que fica tentando se agarrar em outras coisas, mas esse crente não lê o Evangelho, esse crente não se curva ao Evangelho, esse crente não conhece o Evangelho. E é por isso que você vai encontrar muita gente batendo de porta em porta, de igreja em igreja, de campanha em campanha, atrás de coisas, porque ele ainda não teve encontro com o Evangelho, porque o Evangelho ainda não é suficiente para ele. Assim era o pensamento do gnosticismo. Você pode correr para lá e para cá, somente o Evangelho vai trazer a razão do teu viver. Eles diziam que necessitava do complicado conhecimento e as outras contrassenhas secretas, e que só o gnosticismo podia brindar. Era só o gnosticismo que dava essas contrassenhas, para que eles tivessem um entendimento intelectual, conhecimento intelectual. Paulo então vai insistir em que o cristianismo não é um conhecimento. Cristianismo é redenção, e não faz falta mais que as verdades salvadoras do Evangelho de Jesus Cristo. Deve ficar claro também que a salvação para o gnosticismo depende de um conhecimento complicado. Para o gnosticismo, esta salvação, por depender do conhecimento complicado, a salvação então não era para todos. Não era para todos. A salvação só pode ser para o intelectual. Por quê? Porque está muito longe da capacidade mental da pessoa simples, segundo o gnosticismo. Então uma pessoa simples, ela estava perdida no pensamento gnóstico, na heresia gnóstica. Nós, como simples, nós estaríamos perdidos já. Nem adiantaria nós virmos para a igreja, porque no pensamento gnóstico era só pessoas com intelecto muito alto, com uma capacidade mental muito alta, mas aqueles que tinham uma capacidade mental simples, eles não conseguiriam a salvação. Dessa maneira, os gnósticos então, eles dividiam a humanidade em espirituais e terrenos. Só os espirituais podiam de fato ser salvos. A salvação plena estava absolutamente mais além do alcance do homem comum. O gnosticismo estava baseado numa aristocracia intelectual, da qual o homem comum estava excluído. E tendo tudo isso em mente, o apóstolo Paulo escreveu um importante versículo, aqui no versículo 28, olha comigo aqui, no capítulo 1, versículo 28, ele vai escrever: o qual nós anunciamos, advertindo a todo homem e ensinando a todo homem toda a sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Paulo refuta esse pensamento, desse conhecimento intelectual, só para a alta, para aqueles que tinham um conhecimento aristocrático intelectual. Paulo refuta então no versículo 28, que o Evangelho é anunciado a todo homem, é advertido a todo homem, é ensinado a todo homem, é ensinado toda a sabedoria. Para quê? Para que todo homem se apresente perfeito diante de Cristo Jesus. Ele refutando isso, ele tinha o propósito de admoestar todo homem, ele tinha o propósito de ensinar a todo homem e apresentar a todo homem assim perfeito em Jesus Cristo. E em face de uma salvação possível para só uma pessoa, essa limitada minoria espiritual, Paulo apresenta um evangelho que é para todo o homem. Ou seja, o apóstolo Paulo está querendo dizer que o evangelho é para o homem simples, é para o homem douto, é para o sábio e é para o erudito. Os gnósticos pregavam a salvação para uma casta limitada. Paulo pregava a salvação para todos. Meu irmão, não há classe social. Nós temos que pregar o evangelho a todos
toda a criatura. Jesus disse: ide a todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. E estas eram as grandes doutrinas gnósticas. Enquanto nós observamos essas doutrinas, nós nos dedicaremos então a dar continuidade a esta carta, a qual devemos ter em presente, porque só uma contraposição contra a heresia gnóstica é o que o apóstolo Paulo então vai refutando essas heresias. E nesta passagem o apóstolo Paulo diz duas coisas importantes sobre Jesus, ambas com respostas ao gnosticismo. E esses haviam dito que Jesus Cristo era só um dentre a multidão de intermediários, que por grande que fora, só constituía uma revelação parcial de Deus. Paulo diz que Jesus Cristo é a imagem do Deus invisível. Olha comigo o versículo 15. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Aqui o apóstolo Paulo usa a palavra e uma figura que evocariam o que se traduz corretamente por imagem. Agora, uma imagem pode se referir a duas coisas relacionadas entre si. O que Paulo quer dizer? Pode ser uma representação, mas uma representação, se for suficientemente perfeita, pode se constituir uma perfeita manifestação de Deus. O Antigo Testamento e os livros intertestamentários têm muito material sobre a sabedoria. Em Provérbios, as grandes passagens sobre a sabedoria de Deus encontram nos capítulos 2 ao capítulo 8. Aqui se diz que a sabedoria, ela é coeterna com Deus e que esteve com Ele quando a criação do mundo. Agora, na sabedoria de Salomão, o capítulo 7, versículo 26, disse que com o mesmo termo que a sabedoria é a imagem da bondade de Deus, é como que Paulo se voltasse para os judeus e lhe dissessem: durante toda a sua vida, vocês pensaram, sonharam e escreveram a respeito da sabedoria. Esta sabedoria, ela é divina e tão antiga como Deus. É o que fez o mundo, é o que dá a sabedoria aos homens. Paulo diz: em Jesus Cristo, essa sabedoria veio aos homens em forma corporal, para ser vista por todos. Jesus é o cumprimento dos sonhos e as inspirações do pensamento judeus. Segundo, os gregos também estavam obcecados pela ideia do Logos. Por exemplo, a palavra, a razão de Deus. O Logos era aquele que criou o mundo, introduziu sentido no universo, aquele que mantinha os astros e o mundo, aquele que mantinha os astros em seu curso, aquele que tinha feito o universo, aquele que fazia as estações voltassem na ordem estabelecida, aquele que fazia que este mundo fora digno de confiança e seguro, aquele que colocava no homem uma mente pensante. Agora, esta mesma palavra, eikon, ela é usada várias vezes por Filo para Logos de Deus, ou seja, chama o Logos invisível e divino que somente pode perceber, ou seja, a imagem de Deus. E é como se Paulo dissesse aos gregos também, a respeito da razão, da mente, da palavra, do Logos de Deus. Vocês o chamaram eikon em Jesus Cristo. Esses Logos se fez evidente para que todos o vissem. Seus sonhos e filosofias, suas especulações e as aventuras de pensamento fizeram-se verdade em Cristo Jesus. E com essas conexões da palavra eikon, os movimentos mais altos do domínio do pensamento, onde só os filósofos se movem familiarmente, mas há duas conexões muito mais simples aqui, que iluminam imediatamente os que ouvem e os que leem isto pela primeira vez. Suas mentes se remontam à história da criação, ou seja, o relato antigo fala ali da culminação do ato da criação. Deus disse: façamos o homem à nossa imagem, segundo a nossa semelhança. E Deus criou o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Aqui há algo que arroja a luz. O homem foi feito para ser nada mais, nada menos que a eikon, a imagem de Deus, porque em Gênesis figura esse mesmo termo, a imagem de Deus. Isto é o que o homem estava
destinado a ser, mas irrompeu o pecado, e o homem jamais obteve o seu destino, e se produziu uma trágica desordem em tudo. E aplicando esta palavra, Paulo diz de fato: olhem esse Jesus, ele não só mostra o que Deus é, mas também o que o homem estava destinado a ser. Aqui está a humanidade tal como Deus a concebe. Jesus é a perfeita manifestação de Deus e a perfeita manifestação do homem. Aqui nós encontramos em Jesus Cristo o que poderíamos chamar uma dupla revelação: a revelação da divindade e a revelação da humanidade. E finalmente nós chegamos a algo muito mais simples que todo visto. E não há dúvida de que muitos daqueles que leem a palavra de Deus e compreendem que Cristo é o Verbo encarnado, que Cristo é o que criou todas as coisas. Paulo, ele vai usar um outro termo que está no versículo 19. Ele diz que Jesus Cristo é o pleroma de Deus. Olha comigo o versículo 19. Ele diz: o destino deles é a perdição, o Deus deles... Opa, peraí, só um minutinho. Colossenses, folha voou aqui, calma aí. Colossenses 19, capítulo 1, 19, ele diz: porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude, ou seja, Cristo é o pleroma de Deus, e pleroma significa plenitude e totalidade. Esta é a palavra que se requer para completar este quadro. Jesus não é então simplesmente um esboço, assim como o gnosticismo pensava. Jesus não é apenas um resumo de Deus, como o gnosticismo pensava. É mais que um retrato inanimado de Deus. Nele nada fica excluído. É a revelação plena e final de Deus, em tal medida que não é necessário adicionar mais nada a Cristo Jesus. Ele é a totalidade. Paulo refutando: porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude, falando da supremacia de Cristo, falando de Jesus Cristo diante então da criação. Nós lembremos que, segundo o gnosticismo, a criação tinha sido levada a cabo por um Deus inferior, que desconhecia ao Deus verdadeiro e lhe era hostil. Segundo o apóstolo Paulo, o agente de Deus na criação é o Filho de Deus. E nesta passagem, o apóstolo Paulo tem 4 coisas que dizer sobre o Filho em relação com a criação. Primeira coisa que o apóstolo Paulo tem a dizer, ele continua a dizer que Cristo é o primogênito de toda a criação. O versículo 15: então nós devemos procurar cuidadosamente dar com o sentido correto desta frase. Assim como soa, pode significar que o Filho foi parte da criação, a primeira pessoa criada, o primeiro produto da criação divina. Mas no pensamento hebraico e grego, a palavra primogênito, que significa prototokos, tem um significado temporário e de uma maneira muito indireta. E devemos notar 2 coisas: que primogênito é muito usualmente um título de honra, ou seja, Israel, por exemplo, é como uma nação, o filho primogênito de Deus. Está lá relatado em Êxodo, capítulo 4, versículo 22. O significado desta frase é que a nação de Israel é o filho eleito, o mais honrado e o mais favorecido de Deus. Em segundo lugar, a palavra primogênito é um título do Messias. No Salmo 89, versículo 27, tal como interpretavam os próprios judeus, a promessa com respeito ao Messias era: eu também lhe porei por primogênito, o mais excelso dos reis da terra. Evidentemente, a palavra primogênito não é usada ali em sentido temporário, mas no sentido de uma honra particular. Portanto, quando o apóstolo Paulo está falando que o Filho de Deus é o primogênito de toda a criação, o apóstolo Paulo, ele está afirmando que o Filho de Deus, que é a mais alta honra que possui a criação, pertence ao Filho de Deus. A ele Deus deu um lugar e uma honra que são completamente únicas. Paulo está dizendo que a honra que é dada a Cristo, ela é
plena, ela é completa, ela é única. E se desejamos adotar esse sentido temporário, combinando com o de honra, poderíamos traduzir a frase assim: ele foi engendrado antes de toda a criação. Mas o apóstolo Paulo está dizendo que por meio do Filho foram criadas todas as coisas. Versículo 16: por meio, pois nele foram criadas todas as coisas. Todas as coisas foram criadas por meio dele. Isso é verdade que das coisas que estão nos céus, das coisas que estão na terra, visíveis e invisíveis, os próprios judeus e mais ainda os gnósticos, ele tem um sistema extremamente desenvolvido e elaborado de anjos. Eles inigualavam a Jesus Cristo, Filho de Deus, a anjos também. Eles prestavam cultos a anjos também. Segundo os gnósticos, só se devem ter em consideração a longa série de intermediários entre Deus e os homens. Tronos, senhorios, potestades e autoridades eram diferentes graus de anjos que tinham seus lugares mais diferentes nas esferas dos 7 céus. Paulo, ele despreza esse pensamento. Ele despreza tudo isso com uma indiferença total. Ele diz com efeito aos gnósticos: em seus pensamentos dão um lugar importante aos anjos, apreciam a Jesus Cristo como só um desses anjos, ou um desses poderes celestiais, e longe de Cristo ser um deles. Paulo vai dizer que eles os criou, Deus os criou, está tão acima deles como o Criador está acima da criatura. E desta maneira o apóstolo Paulo expressa que o agente de Deus na criação não é um Deus inferior, não é um Deus ignorante e hostil, mas Deus sim é o próprio Filho de Deus. Paulo vai dizer também que pelo Filho foram criadas todas as coisas. Olha comigo o versículo 17: ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. O Filho não só é o agente da criação, mas também é a meta, é o fim da criação. Quer dizer que a criação foi criada para ser dele e para lhe dar honra, para lhe dar glória. A criação foi criada pelo Filho e foi para que finalmente fosse dele, e para que com a sua adoração e em seu amor dê honra e alegria ao Filho. Nós fomos criados para a glória, para a alegria, para a honra de Deus. Nós não fomos criados para adorar anjos, nós não fomos criados para adorar outras divindades. Nós fomos criados para Ele, para adorá-lo, para alegrá-lo, para invocá-lo, para servi-lo. É isso que Paulo está dizendo. O mundo foi criado para que em última instância pertença a Jesus Cristo. Paulo usa também a estranha frase: nele tudo subsiste. Isso significa que o Filho é no começo o agente da criação, que o Filho no fim a meta, e entre o começo e o fim, durante o tempo, tal como conhecemos, o Filho é aquele que dá consistência ao mundo, é Ele que controla o mundo, é Ele que dá segurança ao mundo, é Ele que domina todo mundo. Quer dizer que todas as leis pelas quais todo mundo é uma ordem e não um caos, e são expressas não só leis científicas, mas sim as leis divinas. São as leis que dão sentido ao universo, e essas leis fazem com que este mundo seja digno de confiança e seguro. E toda lei da ciência ou da natureza é de fato uma expressão do pensamento divino. Tudo é uma expressão do pensamento divino, e por estas leis, e portanto pela mente de Deus, que o universo tem consistência e não se desintegra no caos. Assim, o apóstolo Paulo vai nos dizer que pois o Filho é o princípio, é o fim da criação, e o poder que lhe dá consistência, é o Criador, Ele é o sustentador e a meta final do mundo. E nós observamos, falando em relação ao mundo, o quanto Paulo defende
a totalidade, o poderio de Cristo Jesus. Aquilo que o gnosticismo queria negar, o apóstolo Paulo defende. Ele também vai falar de Cristo com relação à igreja. Ele vai mostrar-nos, aí no versículo 18, olha comigo, Ele é o cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. Paulo agora expressa o que Jesus Cristo é para a igreja. E nesses versículos, o apóstolo Paulo distingue 4 grandes atos na revelação de Jesus Cristo em relação à igreja. Primeiro, o que ele vai distinguir, que ele é a cabeça da igreja. A igreja é o corpo de Cristo, quer dizer, é o organismo através do qual Cristo opera e participa de todas as experiências de Cristo. Mas falando humanamente, o corpo é servo da cabeça, da mente e do cérebro, e move-se ao mandato da cabeça, e sem a cabeça é impotente por si mesmo, e está morto. Portanto, Jesus Cristo é, pois, o Espírito que guia, que dirige e domina a igreja. Ou seja, cada palavra, cada ação da igreja, elas devem ser ordenadas e dirigidas por Cristo Jesus, que é o cabeça. A igreja deve viver, a igreja deve mover-se ao seu mandato, a igreja deve seguir a sua voz. É por isso que a igreja precisa ouvir o Evangelho de Cristo e ser guiada por seu mandato. Sem Ele, sem Cristo, que é o cabeça, a igreja, ela não pode pensar a verdade e nem operar a verdade corretamente. Sem Cristo, que é o cabeça da igreja, ela não pode decidir o caminho que tem que empreender. O pensamento e a ação da igreja deve estar sob o governo, o guia e a direção de Jesus Cristo. O apóstolo Paulo está dizendo: sem Jesus Cristo, que é o cabeça, sem Jesus Cristo, que é a igreja está falida, porque Ele é o cabeça, e a igreja deve se curvar ao seu senhorio, a igreja deve se curvar ao seu mandato, a igreja deve se curvar a ser guiada por Cristo Jesus. E aqui se combinam 2 pensamentos: a ideia de privilégio. A igreja já tem o privilégio, e é o privilégio da igreja ser o instrumento mediante o qual Cristo opera as suas obras. Ou seja, é a ideia de admoestação. Se o homem se descuidar, seu corpo ou a blusa dele pode fazê-lo inadequado para servir aos grandes esboços e propósitos da sua mente e cérebro. E desta maneira, por uma vida indisciplinada, por uma vida descuidada, a igreja pode se converter-se no instrumento imprestável para Cristo, que é a cabeça. Então a igreja não pode ser uma igreja rebelde, uma igreja indisciplinada. É por isso que deve haver a disciplina na igreja, para que a igreja seja conduzida, para que a igreja seja disciplinada, e para que a igreja não permaneça em vão. E para que isso não aconteça, Cristo deve ser o cabeça desta igreja. Segunda coisa, o apóstolo Paulo vai mostrar que Ele é o princípio da igreja. A palavra grega para princípio é arque, e esse substantivo tem um duplo sentido. Não só significa primeiro no sentido temporário, como exemplo a palavra a, que é o princípio do alfabeto, e o número 1, que é o princípio dos números, significa primeiro no sentido de poder ordenador, da fonte da qual provém. Significa primeiro no sentido de poder, de algo e poder que põe algo em movimento. Paulo quer chegar, e Paulo quer que nós lembremos o que ele acaba de dizer, que o mundo é a criação de Cristo e que a igreja é a nova criação de Cristo. Ou seja, a igreja, ela é a sua nova criação, que pela água e pela palavra tudo tornou a existir. Assim, pois, Jesus Cristo é a fonte da vida e da existência da igreja. Jesus Cristo é aquele que dirige a atividade contínua da igreja. Paulo vai dizer também que a igreja, que para a igreja é o primogênito dentre os mortos. Paulo retrocede aqui ao acontecimento que era
o próprio centro de todo o pensamento e de toda a fé e de toda a experiência da igreja primitiva. O acontecimento da ressurreição. Este Cristo não é alguém que viveu e morreu e do qual lemos e aprendemos, segundo o apóstolo Paulo. Esse Cristo é alguém que pela ressurreição vive para todo sempre, com quem nos encontramos e de quem temos experiência. Cristo não é um herói morto, Cristo não é um fundador do passado, mas Cristo sim é a experiência viva, a presença viva, a qual nós podemos sentir, a qual nós podemos perceber a ação de Cristo. Cristo nos alcançou pelo seu imensurável amor, e nós recebemos essa graça de Jesus Cristo, e nós experimentamos essa graça de Jesus Cristo. E como resultado de tudo, o apóstolo Paulo vai dizer que tem a preeminência em todas as coisas. O apóstolo Paulo vai encerrar dizendo que a ressurreição de Jesus Cristo é seu título ao senhorio supremo, e por sua ressurreição mostrou que venceu todo o inimigo. Por sua ressurreição mostrou que venceu todo o poder adverso, e não há nada na vida e não há nada na morte que possa sujeitá-lo ou conhecê-lo. O triunfo final da sua ressurreição lhe deu o direito de ser o Senhor de tudo, e nós assim estamos perante essas verdades. Nós estamos perante essas 4 verdades sobre os atos sobre Jesus Cristo, sobre a sua relação com a igreja, e que nós podemos agora pôr em ordem. Ele é o Senhor da vida, Ele é a fonte, Ele é a origem da igreja, aquele que dirige constantemente a igreja, o Senhor de todo, em virtude de sua vitória sobre a morte. O Senhor, Ele é supremo sobre todas as coisas. Ele é, não há intermediários, não há outros deuses, não há outro Deus. Deus, Ele é o único Deus verdadeiro. Deus, Ele é eterno, Ele está antes de todas as coisas, Ele é antes da criação, Ele é antes de tudo. E Paulo refutando, dizendo: porque aprove Deus que nele residisse toda a plenitude. E nos versículos 19 e 20, Paulo, ele mostra essas verdades importantes sobre a obra de Cristo com respeito ao universo. Olha comigo: e a vós outros, versículo 21, e a vós outros também que outrora eram estranhos, inimigos no entendimento pelas vossas obras malignas, agora porém vos reconciliou no corpo da sua carne mediante sua morte, para apresentar-vos perante ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis, se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do evangelho que ouvistes e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Qual é o fundamento do ensinamento do apóstolo Paulo? Para que Paulo está nos trazendo esse ensinamento? Não só para refutar o gnosticismo, o ensinamento gnóstico, mas Paulo está dizendo, é para que vocês, Cristo fez todas as coisas, é para que vocês vivam perante eles santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Toda esta obra magnífica de Cristo Jesus, e que era rejeitada pelo gnosticismo, a qual Paulo está refutando, toda esta obra maravilhosa tem um propósito. Deus nos criou, Deus criou tudo para a sua glória, para a sua honra, para o seu louvor, para a sua alegria. Irmão, preste atenção aqui. Deus quer que você viva uma vida santa, Deus quer que você viva uma vida irrepreensível, Deus quer que você viva uma vida inculpável diante desta sociedade. Foi para isso que Deus morreu, foi para isso que Deus enviou o seu Filho, foi para isso que o Verbo se encarnou, foi para isso que o Verbo andou entre nós, padeceu, sofreu, levou o nosso pecado, para que eu e você vivesse uma vida santa, irrepreensível e inculpáveis. Como que está sendo a nossa vida? Como que nós temos dado valor na morte de Cristo, na ressurreição de Cristo? Há pessoas que têm feito para si vários deuses, intitulam vários deuses,
mas nós conhecemos o Deus verdadeiro, o Deus que se revelou, o Deus que se deixou se revelar, o Deus que encarnou, que nos salvou, nos livrou do pecado, da justiça e do juízo. Como tem sido a sua vida? Como tem sido a nossa vida? Temos vivido uma vida de santificação? Temos vivido uma vida de inculpáveis? Temos vivido uma vida de irrepreensíveis? Ou temos sido culpados pela nossa vida, pela nossa conduta? Ou não temos buscado a santidade? Ou estamos sendo repreendidos pelo Senhor pela nossa conduta? Que nós possamos pensar e refletir